se botar em uma disputa de quem mente mais, é duro, hein? Dureza essa disputa aí. Eu ainda acho que o pai tem vantagem sobre o filho, né? Ele que ensinou. Bem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e presta bem atenção aí, porque o que o Kim Paim passa é bem importante. Influenciador petista repete gabinete do ódio, gera 1 bilhão de views e fatura com desinformação. Uma chamada sacanagem, né? Gabinete do ódio. Eles estão aproveitando para bater em dois, né? Dois coelhos com a cajadada só. E vamos dar uma olhada o que diz o Estadão. Tem uns pontos dessa matéria que eu achei, sendo bem honesto com vocês, sacanagem o que eles estão falando com o Thiago dos Reis. E o ponto é o seguinte: isso foi feito contra a direita lá atrás e o PT bateu palma. Agora tá se virando contra eles. Vocês já vão entender. Influenciador petista repete gabinete do ódio, gera 1 bilhão de views e fatura de informação. O influenciador Thiago dos Reis se tornou um dos maiores produtores de conteúdo político do país, replicando, em favor do governo Lula, a receita de sucesso do gabinete do ódio da gestão Jair Bolsonaro. Os vídeos que publica misturam desinformação e agressividade contra adversários políticos, método que rende audiência e dinheiro, além de responder a 15 processos na justiça. Filiado ao PT, o youtuber de 36 anos pauta as bolhas digitais e acumula sozinho mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube desde 2017. Com 1,5 milhão de inscritos no seu canal principal, Thiago dos Reis é uma das principais vozes em defesa do governo Lula nas redes sociais e tem a família Bolsonaro como um dos alvos preferenciais. Apesar de frequentemente divulgar informações falsas ou descontextualizadas, o influenciador é recomendado por petistas que o classificam como relevante na luta democrática. Os vídeos do canal do influenciador costumam distorcer fatos, inventar situações depreciativas sobre adversários, usar montagens, títulos falsos ou descontextualizados. O uso de linguagem agressiva e sensacionalista contra aqueles que se opõem ao governo Lula também é outra característica dos materiais produzidos por ele. Entre os conteúdos populares do canal Plantão Brasil, há títulos como... E olha o padrão. Olha o padrão dele e olha o que a gente comentou ontem. Quando se trata da esquerda, a imprensa consegue dar exemplos concretos. Olha os títulos do Thiago. Foto de Michele Bolsonaro beijando outro homem causa alvoroço. Acabou pra ele. Anunciada, né, o óbito de Bolsonaro. Pronto. Michele abandona Bolsonaro. Quase saíram no tapa ontem. Revelada a ligação de Bolsonaro com o caso Marielle, provas aparecem. Revelada a ligação de Bolsonaro com o Comando Vermelho. Dá pra vocês aí. Ele também propaga como fake a questão do Adélio. Aí o Estadão errou, né? Não foi na campanha de 22, né? Foi campanha de 2018. E chegou a publicar que Luciano Hang teria tirado a vida da própria mãe durante o Fique em Casa para fazer um teste e obter lucro. Olha o absurdo, gente. Olha uma coisa dessa. Meu Deus. Outra informação falsa que ele disseminou foi que a ex-primeira-dama teria comprado um sapato de 20 mil reais com dinheiro público em Dubai. Aí você vê, ó. Foto de Michele beijando outro homem causa alvoroço. Essa imagem aqui tá numa matéria do Estadão. 522 mil visualizações. Esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro, né? É enxergar a política como se fosse Big Brother. Tá virando novela. Política é pra ser um negócio... Assim, eu tento levar numa boa, de uma forma meio descontraída, que é tanta notícia ruim. Mas eu tento, tá pautado na realidade, pautado em notícia, coisa que tá acontecendo, sabe? Às vezes pode conversar uma coisa que tá acontecendo, uma risada, algum caso, assim, de alguma briguinha, alguma treta, que possa ter alguma importância. Isso aqui é um absurdo, gente. Sabe, olha o tipo de conteúdo que o brasileiro tá gastando tempo. Sabe, é de doer. Antes fosse só o Thiago. A atuação de Thiago dos Reis rende dinheiro. O YouTube remunera os criadores de conteúdo com base no volume de visualizações geradas. Os dados das receitas são restritos aos donos, mas existem ferramentas que estimam os ganhos publicamente. A plataforma de monitoramento de métrica Social Blade
Calcula que a receita mensal do Plantão Brasil pode chegar a 110 mil por mês, o equivalente a cerca de 550 mil. Aí que o Estadão espeta, pode chegar a 550 mil. Não é isso. Não é isso. Eu não vou ser desonesto pra botar isso pra frente. Teve gente que botou, né? Isso é sacanagem. Isso é injusto falar do cara. Mas ele ganha dinheiro. O ponto é, ele ganha dinheiro de uma forma complicada, né? Ele ganha dinheiro mentindo. Então, tanto faz se é pouco, se é muito, é sacanagem. Ganhar dinheiro dessa forma é muita sacanagem. Tiago também pede contribuições via Pix na descrição dos vídeos que publica. Foram 9,8 mil conteúdos nos últimos 5 anos, somente no canal principal. Eles somaram até a última segunda, dia 10, um total de 989 milhões de visualizações, segundo dados do YouTube. Para efeito comparativo, o número supera os dos conhecidos canais de influenciadores da direita, como Kim Paim ou eu, 201 milhões desde 2019 e Hipócritas, 161 milhões desde 2014. Anazé, obrigado aí por todo apoio, carinho, vocês. Deu um quinto do Thiago, mas acho que meu conteúdo reverbera mais. Quando você vai no Social Blade, gente, e você olha ali, ó. O cara que tá pegando um vídeo de 550 mil visualizações. Rapaz, assim, né? Pega muito view, isso é óbvio. Aí quando você abre o Social Blade, ele tá ganhando ali, ó, entre 7.300 a 110 mil. Não é 110 mil de jeito nenhum. O YouTube, ele calcula como? Ele faz uma relação do país. Como é o esquema? Por exemplo, vocês vão entender. É justo cobrar na economia brasileira o mesmo valor para vender uma propaganda que é cobrado nos Estados Unidos, onde todo mundo é mais rico, tem até mais empresas para anunciar. Então, o que eles chamam de CPM, é custo por mil, né? Então, quando você está no Brasil, o valor que é pago é um sexto, um sétimo do que paga nos Estados Unidos. O valor é muito menor. Muito menor. Thiago está muito mais perto dos 7 mil, mas muito mais perto dos 7 mil do que dos 116. No Brasil, ele está muito mais perto. Pô, não é o valor. Podia ser 10 reais. Mas ganhar com mentira, pô. E realmente, assim, é fomentar puro ódio. Olha o que o cara falou da mãe do Luciano Hang. Olha o que ele falou. Eu acho que a matéria do Estadão... cara, vai justo. Bota ali, pô, o Social Blade aponta que ele ganha possivelmente entre 7 e 110. Mas beleza, vida que segue. E aponta, o problema não é esse. O problema não é o valor. O problema é a forma. O problema é a forma. Vocês vão criminalizar o cara ganhar. A turma também não é boba, né? A turma quer falar... É por aí que vai. Eles fizeram isso com a direita em 2020, eu acho. Quem fez na época foi a Globo. Aí fez uma matéria com várias pessoas falando que ela ganhava 100 mil. Eu apareci ganhando 100 mil reais. Eu falei, meu Deus do céu. Cadê esse dinheiro que eu até agora não tô vendo? Por mês. 100 mil. Eu falei, nossa senhora, velho. Minha vida ia estar boa, viu? Ia estar bem resolvida. Acho que a Bárbara também tava nesse. O Gustavo Guedes, tenho certeza que tava nesse. Galera, então, a imprensa... E aí que entra uma coisa que eu me questiono, né? Qual é o verdadeiro interesse da imprensa? Qual é o verdadeiro interesse? Como vocês viram ontem, desde o início de maio, o Estadão tava com acesso desse conteúdo, né? Daquela questão lá, que eles receberam em maio, entraram em contato, ninguém respondeu. Então, pra mim, isso daqui se soma... Não apenas uma necessidade de mostrar o que está acontecendo, mas isso aqui entra num contexto maior. O Estadão não é apenas um jornal. O Estadão é um player político. Família Mesquita está envolvida na política nacional desde o final de 1800. E não é qualquer envolvimento, não. É envolvimento no golpe de Estado, de 1889. Estavam lá no meio da confusão, tido como veículo oficioso da bucha, como era reportado. Revolução em 32, fundação da USP, o golpe 64, né? Ou não é golpe? A gente tem que decidir, né? A esquerda diz que é golpe. O Júlio de Mesquita, no dia 14 de abril de 64, na página 144 do Vespertino, ele falou que desde o dia 20 de janeiro de 1962, ele já vinha trocando cartas do que estava rolando. No final de 63, ele viajou aos Estados Unidos. Ele contou tudo o que ia acontecer, assim, com a precisão de 100%.
um governo, inicialmente, pouco democrático, uma junta militar que ia tomar, tirar o coisa, papai, pipipi, e falou, ó, não se mete no Brasil. E depois a gente vai fazer lá as eleições. E aí não teve, né? Que aí que foi quando a Globo virou a chave, quando o Estadão virou a chave. Porque o plano era, entra, fica só até 65 e chama eleição. E os militares falaram, não, a gente vai continuar. Aí a Globo vira a chave. Ai, erramos. Agora é ditadura, né? Porque vocês não tomaram poder. Então, o Estadão revelar isso, tá trazendo aqui dados, fatos, prints, matéria que tá acontecendo. Mas além disso, olhem o contexto, olhem por onde está vindo, pelas mãos de quem. Como é que o Estadão teve acesso àquelas coisas do PT, né? Que o Gilmar Tato falou, e vai ter outra coisa do PT também. Então eu fico muito curioso. Com a tragédia climática no Rio Grande do Sul, Thiago tem atuado para defender o governo e desqualificar adversário. A tragédia natural. Esse negócio de tragédia climática eu não gosto, né? Esse evento natural, essa catástrofe natural, né? Que é natural, é natureza. Em um vídeo postado no dia 9 de maio, diz que Lula mandou 50 bilhões para o Rio Grande do Sul, o maior pacote de ajuda da história, maior que a ajuda que Bolsonaro deu para o Brasil inteiro, né, durante o Fique em Casa. Bom, boa parte dos 50 bilhões anunciados pelo Lula para os gaúchos é composta por empréstimos que serão concedidos e terão que ser pagos. Em relação ao Fique em Casa, o governo Bolsonaro gastou 665 bilhões entre 2020 e 2022 durante o governo Bolsonaro, segundo dados do Tesouro Nacional. O Thiago é esse, ele mente compulsivamente. No canal de Thiago dos Reis, os vídeos são gravados com a única câmera e o youtuber fica ao centro do enquadramento com a camisa colorida, parecendo o Ace Ventura. Link para os conteúdos publicados são espalhados por grupos de apoiadores petistas e nas redes sociais de outros influenciadores que o consideram uma referência por causa de uma suposta habilidade de fazer comunicação popular. É o caso do influenciador Vinícius Betiol, com quem mantém um site conjunto. Por outro lado, ele também é criticado por setores de seu campo ideológico justamente por abusar das fake news e recorrer ao mesmo expediente que lulistas criticavam do bolsonarismo, um desserviço às pessoas de esquerda que seguem esse troço. Escreveu o jornalista do site governista Pedro Zambardão, o ghostwriter da Joyce. Sabiam disso? Escreveu um livro para Joyce. Quem revelou na época foi o Hermes Magnus, uma troca de e-mails que o Zambarda assumiu isso. E o Zambarda foi o cara que entrevistou o Luciano Ayan todas as vezes pro Diário do Centro do Mundo. Tava reclamando, né? Você vê aqui, ó. Pensar a história. A esquerda tem que criar comunicação para todo tipo de público. Isso inclui modular a estética, a linguagem, conseguir dialogar com o público mais popular, acostumado com a dinâmica de mobilização do WhatsApp, vídeos clickbait, notícias urgentes, de YouTube, etc. Se eu mandar vídeo de certos youtubers aí para minha mãe aprender sobre a correlação entre o trabalho de Horkheimer e o marxismo queer sobre a perspectiva analítica da escola de Frankfurt, ela não vai aproveitar muita coisa. Ela provavelmente vai preferir ver um vídeo do Thiago dos Reis explicando o que tá rolando com a Gabriela Hard. É o problema que o Thiago mente, né? Não tem problema, cara, você ter conteúdo diverso, conteúdo mais simples. Tem gente que quer um conteúdo mais simples, tem gente que quer um conteúdo mais denso. É, beleza, escolhe o que você quer. Mas é mentira. O cara é um mentiroso compulsivo. O que não falta é trabalho pra esquerda fazer, então não tem necessidade de ficar querendo sabotar o coleguinha. Aqui é uma coisa que eu queria muito saber. Eu perguntei isso até no Quinto Elemento pros meninos lá. Eu falei, gente, quem foi que criou a narrativa de que a esquerda não briga entre si? Cara, eu realmente queria saber como que essa ideia brotou dentro da direita. Quem trouxe essa afirmação para a direita de que a direita, a esquerda, não briga em público? Eu queria muito saber quem foi que falou isso. Ô miserável! Mentiroso! Deve ser primo do Thiago dos Reis. Aí o Vince Betiol diz, ó, geralmente o pessoal de esquerda que ataca o Thiago tem um misto de inveja, somado ao fato dele ser capaz de fazer uma comunicação mais popular. É a velha esquerda liberal do Lebon. Não, mano, ele é mentiroso. Aí o Zambarda diz, pô, Betiol, pô, irmão, tá maluco? Esse cara que vocês dizem que faz comunicação popular pegou uma reportagem que eu publiquei original e não deu a fonte. Matéria aberta sem paywall, mas o cara vai lá, chupa na maior e não dá fonte. Eu dou, Zambardinha. Eu valorizo vocês. Eu mostro aqui, eu tirei de tal lugar. Vão nessa que vocês caem no penhasco. Isso não tem nada a ver com a comunicação popular. Esse tweet do Betiol tava na matéria do Estadão, né? E tá falando do Zambarda também.
Lives com Pimenta e Lula. Thiago está em ascensão nas bolhas de esquerda desde os idos de 2020. Na época, recebeu para uma live o Paulo Pimenta, hoje, né, o rei da Secom. Em junho daquele ano, esteve entre os 10 youtubers chamados para uma entrevista com Lula. Filiado ao PT desde 2017, em saúde disputou uma cadeira de deputado federal em 2022, mas a candidatura não foi à frente. À época, a Glaze se solidarizou com o correligionário pela burocracia partidária que o impediu de concorrer. Desde as eleições, Thiago dos Reis fez o canal dobrar de tamanho. Eram 883 mil em outubro de 2022, hoje mais de 1,5 milhão. O volume de visualizações também cresceu. Eram 596 milhões em abril de 2023, até a última segunda, 989. Rapaz, muito, viu? O cara pegou em um ano, bicho. Em meio de um ano, não, em um ano, ele pegou um ano quebrado. Pegou do dobro que eu tenho em toda a minha história. Lenda! Lenda! Esse é o conteúdo que o brasileiro quer. Método clickbait. Além da conta principal do Plantão Brasil no YouTube, Thiago gerencia outros 3 canais com mais de 127 milhões de visualizações. Aí tá no Twitter, TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram. Eu só consigo estar no Twitter, no YouTube, já dá trabalho. E eu tenho dia que nem publico nada no Twitter. O YouTube eu deixo lá porque, né, tem que trabalhar todo dia. O cara é uma máquina de trabalhar e de mentir. O cara é uma máquina de mentiras. No Twitter ele tem mais de 402 mil seguidores. E ele usa como foto de capa a foto dele com Lula. O paralelo entre o modus operandi de Thiago e o gabinete do ódio de Bolsonaro pode ser traçado a partir de um parecer da PGR de 2020. O mecanismo revelado pelo Estadão em setembro de 2019 constituía na atuação do Planalto para orientar uma rede de ataques contra adversários em imprensa, o que permitia que youtubers faturassem com a remuneração das plataformas. Isso me deixa triste, só mostra que os jornalistas do Estadão, eles sequer sabem da própria denúncia que o jornal fez. E o pior é o seguinte, eles deixaram um link, aqui ó, revelado pelo Estadão. Tá vendo que a letra tá em azul? Tem um link, você clica. É a nota que a gente comentou ontem. Nunca foi uma rede disso. O que surge é que era uma turma que fazia com que Bolsonaro fosse muito beligerante no seu agir. Eles faziam relatórios do que estava acontecendo nas redes sociais. Ninguém quer saber a verdade mesmo no final do dia, né? Ainda no início da tramitação do inquérito dos atos antidemocráticos, a PF apontou que influenciadores bolsonaristas tinham informações e conteúdos privilegiados do Planalto para conteúdo extremista no campo digital. Que conteúdo? Me conta. Porque eu nunca vi um governo tão ineficaz em rebater as acusações. Tudo que, né, dava na imprensa caos, confusão contra Bolsonaro, resposta vinha primeiro das redes sociais, para 7 dias depois aparecer a Secom. Era piada, né? Pô, você devia trabalhar na Secom. Você vira várias pessoas falando pra... Aparecia alguém na internet. A tia do Zap postava um negócio, aí vinha o povo no comentário. Tia, a senhora devia trabalhar na Secom. Tá fazendo mais pelo governo do que a Secom. Era um mantra repetido, né? Não, mas não tinha informações privilegiadas, né? Tinha muita privilegiada. Lula e o PT criticavam a disseminação das notícias falsas e o método do gabinete do ódio durante a gestão Bolsonaro. Não, o PT é só narrativa o tempo todo. Oficiais de justiça, aqui é a parte boa da matéria, e aqui eu acho que é mais importante do que tudo que já foi dito anteriormente. Oficiais de justiça tentam localizar Thiago dos Reis há 2 anos para que ele responda a processos por calúnia e difamação dos quais é alvo e para cumprir a prisão que foi decretada é uma ação movida pelo próprio pai. O cara tem um mandado de prisão em aberto. Desde 2022, 15 processos foram ajuizados, né, contra ele. Total, juntos, 447 mil em indenizações por danos morais. A justiça já tentou intimar o influenciador governista por dezenas de vezes em 11 endereços no estado de São Paulo, Alagoas, Sergipe, mas sem sucesso. Se fosse de direita, irmão, tava na Interpol. Tava de tornozeleira já. É de esquerda. Em todos os casos, os oficiais de justiça indicam que os dados estão equivocados ou que ele havia se mudado. Como o Thiago não é localizado, os processos acabam arquivados sem resolução. E ele diz atualmente que mora no México.
Em um dos processos, a justiça determinou que órgãos públicos, empresas de telefonia, bancos centrais e Serasa informassem os interesses atribuídos ao influenciador para que ele pudesse ser intimado. As inúmeras diligências foram infrutíferas. Luciano Hang processou por 3 vezes. Uma aí foi a questão da mãe. O ex-diretor-geral da PF, Maurício Nunes de Oliveira, ajuizou uma ação por danos morais após Thiago chamá-lo de vagabundo e dizer que o delegado usava aeronaves da corporação para passear e ir a festas de aniversário. O juiz do caso deu prazo para que o delegado indicasse o endereço para que o youtuber fosse intimado e o processo transcorresse. O policial não foi capaz de identificar o local, né? E desistiu. Fazer o quê? A Justiça Brasileira expediu um mandado de prisão contra ele em julho de 22, no âmbito de uma ação de alimentos impetrada pelo pai. O genitor alega que foi abandonado pelos filhos depois de ser declarado interditado por problemas psiquiátricos e de alcoolismo. O mandato segue aberto ainda hoje no CNJ. Tiago diz que não tem dinheiro suficiente para pagar a ação de alimentos, no valor de 69 mil. Em 3 anos e meio, ele saiu de uma renda declarada à Receita de 2.500 por mês e nenhum bem em seu nome, a dono de um patrimônio de 1.200.000, incluindo um apartamento fora do país. O imóvel foi apresentado por declaração de bens na campanha eleitoral de 22. Menino! Nas redes sociais, ele afirma que passa uma temporada no México, para onde teria se mudado para escapar de ameaças bolsonaristas. O cara engana os petistas. Me dê dinheiro que eu tô fugindo dos bolsonaristas. Ô, Jesus. Thiago dos Reis foi procurado pela reportagem, né? Aí ele falou que não recebe informação do governo. Eu reclamo quase todo dia que não tem organização na esquerda. Eu não recebo nenhuma orientação. Eu até gostaria que o governo tivesse uma rede de influenciadores. Em 1 ano e meio eu participei de 2 reuniões com a gente do governo em que eles só falavam bem do governo e acabou. Passou de 2. Teve aí 4 anos de governo Bolsonaro. Eu desconheço uma reunião. Não recebi nenhum centavo do governo. Se eu ou os influenciadores dependêssemos do dinheiro do governo para sobreviver, estaríamos passando fome. A gente tem que trabalhar muito para sustentar. Só a esquerda é assim, né? Já percebeu. A direita não, é todo mundo financiado. O influenciador também disse que sua atuação se difere do gabinete do ódio, porque ele é a favor da democracia, tá certo, ele é de esquerda. E pode falar o que quiser, vai ser um democrata. A direita pode falar o que for, vai ser considerada culpada. A reportagem pede desde a 8 de maio que o YouTube se manifeste sobre os vídeos do Thiago, com informações sabidamente falsas ou distorcidas. A rede social se recusou a comentar o caso. Diante disso, a Damares pediu que o ministro lá, né, inclua o influenciador petista no inquérito das milícias digitais. Tá certo. Isso aí mesmo, velho. Sabe, é esculhambação demais. É muita esculhambação, gente. Muita esculhambação. A esquerda tem que sentir o gostinho. Tem que sentir o gostinho da perseguição que eles pregam. Ver a roda da fortuna se virar contra eles.